Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos assiste. Estamos nos Bastidores da Arte com Osvaldo Focatinua, um espaço de YouTube dedicado exclusivamente para fazedores de arte. E hoje temos a grande honra de receber a doutora Domingas Monte, ela que é especialista em literatura, professora universitária e escritora. Ela escreveu 6 livros muito importantes e interessantes, dos quais nós vamos abordar um bocadinho, destacando aqui a canção sobre o grupo Congo Ovimbundo, O Sapo Azul, Chiese e a Gruta de Marfim e A Idade da Memória. 6 obras importantíssimas que enriquecem a nossa literatura e a nossa arte de escrever. Doutora Domingas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está, doutora? Muito obrigada, estou bem. É para mim uma honra estar aqui convosco. A honra é toda nossa, doutora. Doutora, fala-nos como surgiu a ideia de escrever? Como tudo iniciou? Bem, eu sempre quis escrever, sempre li e comecei a escrever muito cedo, na minha adolescência. E escrevia poesia, escrevia também contos infantis, até que fui andando pela vida e depois tomei um choque, li 3 grandes poetas que acabaram por afetar a minha escrita poética. Oh, muito bom. Muito bom. Tomei um choque, né, na negativa, porque, pronto, na altura eu escrevia os meus livros e pensava que os meus textos, pensava que já era um grande asno, uma grande escritora, mas depois fui ler esses grandes poetas e senti que ainda precisava amadurecer nesse sentido e fiquei um pouco tocada, não conseguia escrever poesia até um dado momento, vou voltando a ela aos poucos. Muito bem. Entretanto fui continuando a escrever, depois abandonei a escrita, ou seja, distanciei-me um pouco porque estava noutras atividades da vida, também gosto de jornalismo. Muito bem. Mas depois voltei às literaturas, aos eventos, aos saraus, aos seminários de literatura, e todos os outros escritores falavam das suas próprias obras. Eu tinha alguns textos publicados, mas em coletâneas com outros autores, ainda não tinha nenhum livro publicado em nome próprio. Então isso depois começou a me deixar preocupada. Eu estava fora de Angola, começou a me deixar preocupada e ali então decidi que ia publicar o livro. E comecei a escrever umas crônicas, até que um certo dia fui a um lançamento onde eu fui a apresentadora da obra, de um livro infantil, e a ilustradora também estava lá e ela falou da sua arte de ilustrar, como é que ela tinha ilustrado aquele livro. E eu fiquei encantada com o trabalho dela. Depois do lançamento eu disse-lhe, olha, vais ilustrar o meu livro. Então saí dali com a missão de escrever um livro, escrevi aquele que se chama O Gelado de Mucua da Mamita. Foi o primeiro livro que eu publiquei no ano de 2014. Muito famosa essa obra. Sim, e depois surgiram os outros, né? Veio o Sapo Azul, veio o Chiese, veio a Gruta de Marfim, veio a Idade da Memória. Muito bem. Fala-nos um bocadinho, podemos começar com este último, A Idade da Memória. O que é que de fato esse livro retrata e que mensagem pretende passar? Bem, neste livro eu escrevi em parceria com uma amiga, ela chama-se Luísa Fresta, e nós aqui fizemos uma espécie de reinterpretação da poesia de Agostinho Neto e escrevemos contos infantis, ou seja, partimos de alguns poemas de Agostinho Neto para escrevermos esses contos infantis. São 10 contos, cada uma de nós escreveu 5 contos, baseado num poema de Agostinho Neto, e foi assim, a ideia surgiu no ano de 2022, 21, quando estava a se falar do centenário de Agostinho Neto, porque o centenário foi no ano seguinte, 2022, então tive essa ideia, eu sempre gostei da poesia de Agostinho Neto, sempre me inspirou. Então surgiu a ideia de escrever alguma coisa para as crianças, para que as crianças pudessem tomar contato com essa poesia através desse nosso olhar. Então convidei a Luísa Fresta,
fizemos os textos e a editora gostou, o nosso editor, o Dr. Arlindo Isabel, gostou logo da ideia e publicou o livro, né? Muito bem. Atrasamos um bocadinho, mas publicamos no ano de 2023, A Idade da Memória. É uma forma de homenagear também o escritor maior, Agostinho Neto, não é? Certamente, né? Homenageá-lo e mostrar toda a nossa admiração pelo seu trabalho e ajudar as crianças também a terem uma ideia, antes de chegarem nessa poesia, já vão tendo uma ideia, né? A partir daquilo que nós escrevemos sobre Agostinho Neto e a sua obra. Muito bem. E a Chiese? E a Gruta de Marfim? Chiese é um menino e ele toma então como missão de salvar a sua aldeia. Chiese vivia numa aldeia que era assombrada por uma floresta flutuante. Todas as tardes a floresta aparecia por cima, nos ares da aldeia de Chiese, e atormentava a aldeia com barulhos, trovoadas, coisas muito estranhas aconteciam de noite e a cidade, ou seja, a aldeia ficava atormentada por aquela floresta que só aparecia à tardinha e permanecia toda a noite. Durante o dia a floresta desaparecia e voltava no dia seguinte. Até que um dia, ele tinha a avó dele que morava numa outra aldeia, ele ia para lá sempre. Até que um dia, no regresso, ele encontra a aldeia toda numa dormência estranha, todo mundo a dormir, num sono de quase morte, tudo parado. Então ele ficou assustado, é um menino pequenino, ficou assustado, mas estava decidido em ajudar, né, a desvendar aquele mistério. Até que naqueles momentos em que ele estava a tentar decidir o que faria, a floresta flutuando veio chegando à aldeia e ele então foi tomado pela floresta, encontrou-se na floresta que era um mundo, onde ele encontrou um grande macaco, um grande chimpanzé, com quem ele teve de lutar para salvar a aldeia. Tendo vencido a luta, tudo voltou ao normal. Muito bem. Quer dizer que aquela floresta acabava então por ser o grande problema da aldeia de Chiese. E no fim ele foi coroado Soba. Então eu penso que as pessoas deviam ler para estar por dentro dessa história. É mais difícil escrever literatura infantil, doutora? Sim, na verdade tudo é difícil, né? Por causa da questão da ficcionalidade. Há sempre essa obrigatoriedade dos escritores escreverem com ficção. E para a criança, maior ainda, maior responsabilidade, porque é o momento, é pelo texto que nós queremos colocar a criança no mundo da imaginação, para que ele possa imaginar coisas, para que ele possa sonhar e ao mesmo tempo aprender. Porque essa literatura tem também o seu caráter pedagógico, através das lições que elas transmitem, as histórias, as personagens, enfim, as crianças vão aprender. E deve ser feita numa linguagem adequada para a idade. E depois entra então também a outra figura. Eu não sou ilustradora, conto sempre com ilustradores que também fazem uma reinterpretação do texto para poderem colorir o mesmo, de modo a aprender as crianças nesse texto, mostrar a elas algumas lições, algumas coisas que elas devem aprender. E então há essas pequeninas coisas que nós, enquanto escritores, para as crianças, temos que ter essa sensibilidade para elas, a linguagem, as histórias, os temas, como é que eles vão ser abordados, permitindo então que a criança possa aprender, possa se divertir e possa imaginar e possa ela também criar outros mundos a partir da história que ela lê. Qual tem sido a receptividade? Como os leitores têm recebido as obras, as suas e, no modo geral, as infantis que são produzidas cá no nosso país? Muito bem, né? Porque são, conforme disse há pouco tempo, são obras que nos remetem para
algumas lições. Por exemplo, no Sapo Azul, o sapo ele sofre bullying, sofre rejeição. Então as crianças aprendem através do percurso do sapo Kivuvo, chama-se Kivuvo, através do sapo Kivuvo, né? Que não devemos rejeitar os outros só por serem diferentes, todos nós devemos conviver com as diferenças, nunca seremos iguais. Então tem sido bom, porque as crianças acabam também por ouvir a história a partir dos pais, dos encarregados de educação, dos professores, e tem sido interessante ir ao encontro deles e ouvir o que eles pensam da história. Por exemplo, já fui confrontada num clube de leitores pequeninos, na livraria Contra a Ignorância, onde uma menina dizia que o Kiese não devia tomar essa responsabilidade de ser ele a salvar a aldeia, tinha que Muito ser um bem. adulto. Então são opiniões que nós ouvimos, que nos Muito desafiam também. Outro desafio que nós tivemos quanto a essa recessão foi então na obra Gruta de Marfim. Na obra Gruta de Marfim temos aí o camaleão, que se predispôs também em descobrir certo segredo que acontecia lá naquela aldeia. Então um dos meninos queria saber se o camaleão teve coragem ou se foi corajoso, enfim. São esses desafios também que nos ajudam a perceber a mentalidade desse público, das crianças, como é que eles encaram os temas, as situações, as personagens, e que direção nós devemos tomar para ajudá-las, né, a entender o seu próprio universo e a sua sociedade no geral. Isso também ajuda ela a desenvolver a sua própria imaginação, não é? Naturalmente, porque a criança, quando ela está exposta à literatura infantil, está exposta aos livros, ela acaba por desenvolver a sua cognição, né, a sua intelectualidade, vai aprender a desenvolver temas, conforme falei há pouco tempo, tema da rejeição, tema do bullying, na obra O Sapo Azul, o tema da amizade, porque ele depois encontra um amigo com quem ele se familiariza, e depois vai ter um momento de redenção, porque ele passa a narrativa nessa coisa da rejeição, vai num lugar, é rejeitado, vai no outro, é rejeitado pela sua diferença. Depois encontra um amigo então que acaba por adotá-lo, uma família que acaba por adotá-lo, e ali encontra alegria, encontra paz, encontra acolhimento. Então é uma forma de ajudarmos as crianças a ir buscar essas lições, porque aquilo que nós vemos, nós assistimos e participamos, as crianças ouvem a história, leem a história, depois com a ajuda de professores, de encarregados de educação, de mentores, de mediadores de leitura, em alguns clubes de leitura, vão então desvendando essas lições que as histórias trazem, e elas próprias vão aprender também certas lições. A doutora fez um estudo sobre canção do grupo Congo Ouvimundo. Fala-me um bocadinho desse estudo, doutora. É um trabalho que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. A partir da licenciatura eu faço estudos de canções que são cantadas nesses dois grupos, em dois rituais específicos, no ritual de óbito, as canções de óbito, e em alguns rituais festivos como nascimento, casamento, pesca e caça. Estudo essas canções para perceber a filosofia desses povos. E a nível do mestrado fui então fazendo um estudo comparativo e mostrando as semelhanças e dessemelhanças entre esses dois grupos a partir das canções estudadas. E nós vemos que nas canções de óbito conseguimos perceber a filosofia desses povos que são inseridos no grande grupo Banto, porque para eles existe vida depois da morte. E essa vida depois da morte é sustentada pelos espíritos dos seus antepassados. E através das canções, principalmente nos óbitos, nós conseguimos perceber que nem sempre estão a chorar
o defunto ali presente. Então a chorar pessoas que já morreram há muito tempo, que foram muito próximas, e através das canções são invocados os espíritos, de modos a poderem velar pela comunidade, porque há essa crença nesses grupos, e através dessas canções nós conseguimos perceber isso. Ou seja, as canções dos povos em determinadas festividades, celebrações, também há uma mensagem por trás desta canção. Sim. Não é meramente uma canção. Não. Ela transporta hábitos e costumes, elas transportam a ancestralidade e elas demonstram filosofia. Veja, por exemplo, nas duas culturas encontramos um ponto de convergência, que é a montanha. Nós vamos ouvir eles a cantarem sobre a montanha como um lugar onde repousam os espíritos dos antepassados, e a partir dali eles podem ser convocados ou invocados. No momento do óbito, através da canção, eles invocam os seus espíritos, os espíritos dos seus antepassados, fazendo queixas, pedindo intervenção desses seus antepassados numa situação determinada na sociedade ou na comunidade. Como nós sabemos, em África, a morte nunca é uma morte só, né? Tem sempre alguma coisa, né? Tem sempre que encontrar um culpado. Ou uma situação. Então, através desses rituais, acabam por invocar os espíritos dos seus antepassados, de modo a que eles intervenham na comunidade para dirimir certas situações, certos problemas. Talvez possam encontrar o culpado ou os culpados. Também, através dessas canções, nós conseguimos perceber que é um momento ritual em que a cultura é demonstrada de alguma forma. Muito bem. Doutor Sapo Azul. Sim. Também é um livro infantil, não é? Sim, o Sapo Azul é um livro infantil que eu falava. O sapo, ele é rejeitado, ele nasceu de frente, de cor azul, corpulento, tinha certas habilidades, cantava, dançava, tocava instrumentos musicais, mas como ele era diferente dos outros sapos, ele vivia numa lagoa, foi rejeitado, expulso. Depois encontrou-se numa ilha, também os peixinhos, os cacursos, enfim, reuniram-se para perceber qual era a origem, de onde ele partia, de onde ele vinha, e depois foi outra vez expulso porque ele não fazia parte daquele lugar. Então ele andou errante até encontrar o Joaquim, que se tornou seu amigo, né? Mais detalhes as pessoas devem ler o livro. Sim. Quais são as principais dificuldades hoje para quem quer iniciar no mundo da arte, da escrita? Quais são as dificuldades que a doutora tem identificado? Bem, em primeiro, quem quer entrar para o mundo da escrita tem que ser leitor, tem que ler, efetivamente, ter hábitos de leitura. A partir dos hábitos de leitura, ele vai aprender a escrever, vai aprender como é que se faz essa coisa da ficcionalidade, enfim. Agora, para editar ou para publicar, ali está o maior handicap. Nós, infelizmente, no país temos poucas editoras, digamos, editoras grandes que estão disponíveis em publicar autores. Aquelas pequenas, que temos também algumas, elas são mais comerciais, onde o autor tem de sustentar financeiramente a sua própria obra. Então, nem sempre quem está a começar tem dinheiro para publicar um livro. E nessa questão específica da literatura infantil, o livro é especial. Não só as ilustrações, ele tem um papel especial por causa do seu público, ele tem que ter uma capa dura, tem que ter todo esse processo, acaba por encarecer ainda mais o livro, tornando-o mais caro. Logo, é difícil publicar em Angola e em qualquer parte do mundo, pelo que eu tenho estado a verificar. Agora, aquilo que eu normalmente aconselho às pessoas é um pouco arriscado, mas é um caminho que nós podemos seguir, porque de alguma forma nós temos que nos mostrar, temos que nos dar a ler, para que as pessoas então possam encontrar interesse, possam patrocinar, possam chamar, enfim.
Passa então por publicar através das redes sociais, através dos e-books, através de algumas plataformas. Existem algumas plataformas onde se podem publicar textos, se podem publicar livros inteiros. É uma forma de fazer chegar essa obra e poder então depois conseguir com que uma editora nos veja e nos chame, porque eu tive essa grata satisfação, honra, porque quando a editora Cássias publicou Sapo Azul, né, eu já tinha alguns livros publicados e então eles pediram, eu fui publicar um Sapo Azul. Mesmo aconteceu com a editora Mayamba, onde eu publiquei que esse A Gruta do Marfim e A Idade da Memória. Então é um pouco arriscado por causa da questão do plágio, podemos ser plagiados, podemos ser roubados, mas existem no país, né, instituições onde nós podemos registrar as obras. Então passar primeiro por lá, fazer o registro e depois começar a publicar pelas redes sociais, em algumas plataformas, até chegar o momento para conseguir publicar uma obra no físico. Muito bem. Temos de começar por algum lugar. Lado. É verdade. Doutora, fala-se muito que a juventude lê cada vez menos. Qual é a importância da leitura para a juventude e, no seu caso, para as crianças, não é? Qual é a importância que a leitura tem para o desenvolvimento da criança e do jovem, doutora? A leitura é importante porque nos ajuda a crescer. Veja, através da leitura nós temos o alargamento do vocabulário. Esse é o primeiro ponto. Depois temos também o alargamento da cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo, é nós estarmos aqui e conhecermos a China através do livro, conhecermos Portugal através do livro, através das histórias, conhecermos, dominarmos temas através do livro. Logo aqui nasce, coloca-se outro aspecto que é o da cognição, que é o da intelectualidade. Nós aprendemos cada vez mais através do livro. Então, quando nós lemos, nós temos toda essa possibilidade de ampliar horizontes, de ampliar universos, de ampliar temas e de ter várias visões sobre um determinado tema e de trabalhar alguns preconceitos, alguns estereótipos, porque nós às vezes pensamos a nossa opinião, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sabemos é a verdade cabal, mas não é. Então a leitura nos ajuda a perceber outros mundos, né? Veja só, por exemplo, a questão da religião. Nós vamos encontrar lugares onde não tem religião cristã, mas nós aqui achamos, né, que é isso. Que é somente isso. Que é somente isso, mas depois pode vir um asiático que nunca ouviu falar de Cristo, por exemplo, né? Então nós conseguimos ter essa ampliação de conhecimento e começamos também a aprender a negociar o nosso próprio conhecimento, aquilo que nós aprendemos, a sair de um lugar para um outro lugar de crescimento através dos livros. Outro aspecto importante que a literatura nos dá e que a leitura nos dá é a função da comunicação. Nós podemos comunicar com almas que já não estão nesse mundo, né? Através dos livros que eles deixaram, né? Nós comunicamos com Camões, por exemplo, comunicamos com Homero, por exemplo, comunicamos com Cervantes, por exemplo. Através desses livros considerados obras clássicas, nós comunicamos e temos acesso a um tipo de vivência numa dada altura da sociedade universal ou da nossa própria sociedade. Imaginemos quando nós lemos Agostinho Neto, Antônio Jacinto, Viriato da Cruz, nós estamos aí para um contexto da Angola em que nós não vivemos a colonização, mas temos acesso a isso através do livro. Então o livro tem, como se disse, é verdadeiramente um mestre mudo. Ele nos ensina várias lições e nós temos que estar abertos a aprender, temos que estar abertos a eles. Agora, nem sempre as pessoas, os jovens, estão em condições de ler, porque como não estão habituados,
eu costumo chamar de sintomas. Alguns sintomas surgem: dor de cabeça, preguiça, sono, às vezes raiva do professor quando ele pede para fazer um trabalho, enfim. Então, algumas técnicas podem ser trabalhadas para ultrapassar esses problemas, esses sintomas. Por exemplo, começar por 20 minutos por dia, né? Exatamente. Já é um passo dado. Ou também delimitar o número de páginas, costumo aconselhar 10 páginas por dia. Leu as 10 páginas, fechou, leu 20 minutos, fechou, e vai caminhando até adquirir efetivamente o hábito e poder ficar 30 minutos, 1 hora, mais horas no livro. Doutora, gostaria de voltar um bocadinho no estudo que fez sobre as canções. Elas tendem a morrer, ou seja, a nova geração hoje, esses hábitos culturais tendem a deixar de lado, ou não, continuam a passar-se de geração para geração? É assim, nas comunidades o legado vai passando de geração a geração, mas também temos um problema, que é aquilo que Ampate Ba chamou em África: quando morre o mais velho, morre uma biblioteca, né? Porque eles detêm o conhecimento dentro deles e vão passando esse conhecimento a outras pessoas, chamá-las iniciadas em determinados rituais específicos na escola de iniciação, através do óbito, através de uma festividade. Esses hábitos vão sendo passados. Agora, nos grandes centros urbanos, nós temos essa dificuldade, né? Estamos mais para o universo, porque vivemos numa aldeia global, estamos mais a absorver de fora do que de dentro. Então é importante que nós voltemos a nós mesmos, e principalmente enquanto estudiosos, enquanto investigadores, façamos essas pesquisas e deixemos em livros para as próximas gerações, que a cada dia vai se afastando da tradição, dos hábitos e cultura. E lá nas comunidades, alguns hábitos também vão sendo ultrapassados. Veja só, por exemplo, a questão da iniciação masculina. Antigamente, os meninos ficavam fora da comunidade 6 meses, 3 meses. Hoje em dia já não se faz. Se fizerem é pouco tempo, enfim. Algumas culturas ainda vão preservando, algumas localidades ainda vão preservando, mas a cada dia que passa nós vamos entrando numa questão híbrida, né? Em que o tradicional e o moderno vão convivendo e algumas práticas vão ficando para trás. Então é importante que os investigadores continuem a fazer o seu trabalho de modo a que esse legado seja preservado, né? Trabalhos na senda daqueles que Oscar Ribas realizou, né? Através dos Missosso. Então, nós temos esse conhecimento em livros e é isso que nós devemos continuar a fazer e levar a juventude a esse conhecimento. Doutora, para quem gostaria de ter contato com as suas obras, aonde estão localizadas, como é que quem nos assiste pode adquirir os seus livros? Sim, os meus livros estão disponíveis na livraria Mayamba, que é a Gruta de Marfim, a Idade da Memória. O Sapo Azul está disponível na editora Acácias. E os outros livros estão esgotados. A canção, como que bom. Pode ser através do meu contato Domingas Monte nas redes sociais, o WhatsApp 922-799913. Muito bem. Podem me contactar através dali. Muito bem. Para os seus leitores, doutora, eu gostaria que deixasse uma mensagem, diga o que quiser, uma mensagem para os seus leitores e uma mensagem para a juventude e a importância de terem contato com livros, cultivarem o gosto pela leitura, doutora. Uma para os seus leitores e uma para a juventude, começa onde quiser, doutora. Sim, para a juventude, aquilo que eu quero sugerir e recomendar é que cultivemos primeiríssimo o hábito do livro. Tenhamos sempre o livro conosco, porque aquilo que eu percebo, muita gente queixa-se de que não tem tempo para ler. Na verdade, não é falta de tempo, é cultura do livro.
porque quanto tempo nós passamos no consultório médico, quanto tempo nós passamos no trânsito, quanto tempo nós passamos na fila do pão. Esse tempo pode ser usado para lermos, quanto tempo nós passamos na fila do banco, em vez de estar a praguejar. Se tivermos ali o nosso livro, sim, nós vamos ler e vamos aprender cada vez mais. Então, cultivemos a cultura do livro e vamos cultivando esse hábito de ler a pouco e pouco, que nós vamos chegar lá. Aos meus leitores, não desistam, continuem a ler, continuem a se esforçar. Realmente não é fácil ler para quem não está habituado, mas é um processo e não devemos desistir. Algum projeto em carteira, doutora? Algum projeto? Sim, tem um livro que vai sair agora, no dia 6 de junho, muito bom. em parceria com outro escritor, chama-se Lucas Caçula. Lucas Caçula. Sim, vamos publicar o nosso livro infantil no dia 6 de junho. Então estão todos convidados. Muito bem. Mês da Criança, um livro infantil, vem mesmo a calhar. Sim. Doutora, muito obrigado por aceder ao nosso convite. E quando o livro for lançado, está convidada a voltar para aqui para falarmos um bocadinho do livro. Doutora, qual é o título do livro? O livro, esqueci-me, mas é sobre o pavão vermelho. Muito bem. Sim. Muito bem. Então, a doutora estará convidada para voltar e falarmos um bocadinho do novo livro. Muito obrigado, foi uma honra muito grande tê-la aqui. Estivemos com a doutora Domingas Monte, que é especialista em literatura, que escreveu 6 livros muito importantes, e destaco aqui o estudo que fez sobre a canção do grupo Congo Ouve Mundo, a qual convida todos a buscarem, a cultivarem os nossos hábitos e costumes e entender as canções que muitos desses povos cantam quando há alguma atividade, alguma celebração. O Sapo Azul, a Idade da Memória e aqui a Gruta de Marfim. Muito obrigado e estamos juntos.